Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, mais uma edição do nosso informativo, né? E hoje o programa é mais do que especial, afinal de contas, tantas coisas aconteceram nesse Brasil de uma hora para outra e as respostas vieram rápidas, para que você possa entender ou tentar entender o que aconteceu e o desfecho desses movimentos, dessas mobilizações nas ruas. Nós convidamos hoje o doutor Ari Queiroz, que já foi juiz eleitoral, é juiz da área da Fazenda Pública, professor de Direito, então uma pessoa bem qualificada para falar sobre o que está acontecendo nesse Brasil do PAC, do PEC ou das urgências. Doutor Ari, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite também. Para mim é um prazer participar com você. Não participo mais porque o tempo não me permite, mas sempre que há oportunidade eu gosto de vir aqui, que a gente ajuda a tentar esclarecer alguma coisa e aprender, ao mesmo tempo aprender também. Doutor Ari, com os nossos telespectadores. Mas é um momento onde o povo tem muito que aprender, porque... Mas não é só o povo. Eu creio que as autoridades também, todos nós estamos precisando fazer uma reflexão, analisar o que está acontecendo, qual é a intensidade do grito das ruas mesmo, qual é a resposta que as pessoas estão esperando. Eu tenho algum receio, nesse momento, da tomada de decisões imediatistas, decisões na base da pressão, na base do medo, do clamor, e depois nós nos arrependermos de algumas coisas feitas. Só para descontrair, lembra um pouco o Dorico Paraguaçu, que precisava de inaugurar o cemitério, aí falava que essa oposição truculenta não permite nem que um cidadão morra, porque eu preciso de inaugurar o cemitério, então ele estava procurando gente de fora para inaugurar. É mais ou menos isso. Exato. Que se passa agora. A vida que se repete, né? Mas, doutor, quando eu falava sobre essa questão do povo aprender, porque as respostas estão sendo dadas. Agora, há necessidade das pessoas entenderem que mas uma coisa que me preocupa é que para dar uma resposta correta, precisa saber qual é o significado da pergunta. Exatamente. Primeiramente é isso. Será que nós já sabemos, quando eu digo nós, será que os brasileiros já sabem, as nossas autoridades já sabem, especialmente a classe política, porque as respostas, os gritos são voltados contra uma série de coisas, mas cujas soluções, em grande parte, dependem de decisões políticas. Exato. E são lentas, né? Claro, não é do dia para a noite. Não é. O país é bastante grande, por sinal. Então, para que a classe política, para que as nossas autoridades, às vezes para que o próprio Poder Judiciário possa dar as respostas que as pessoas estão buscando, primeiro precisa entender qual é a pergunta. Exato. Né? Isso é uma situação elementar, em qualquer lugar, na sala de aula, para que o aluno possa dar uma resposta correta, ele tem que entender a pergunta do professor. Se não consegue entender a pergunta sequer, evidentemente que a resposta virá errada. Agora, nesse momento agora, dessa pressa, inclusive a postura da presidente Dilma, quando, ao longo do começo da semana, anunciou uma constituinte, anunciou um plebiscito, me parece coisa sem pensamento adequado, sem medir as consequências adequadas, sem saber que isso não é bem assim que funciona e talvez não seja exatamente isso que a população está precisando. Vamos primeiro à pergunta, qual a diferença do referendo e do plebiscito? Porque o cidadão não entende isso. Quando a presidente fala, falamos muito sobre referendo e plebiscito. Na grande parcela da sociedade, inclusive para você que está em casa, né, que foi para as ruas protestar e ainda está por entender o que significa referendo e plebiscito, uma autoridade, né? Já foi juiz da Justiça Eleitoral e tem competência. Qual que é a diferença? Embora esse tema seja muito mais direito constitucional do que eleitoral. Na verdade, quando for pôr em prática, é eleitoral. Mas a decisão é constitucional, digamos assim. Os dois são instrumentos de democracia que vão mostrando o nosso amadurecimento. Até alguns anos atrás, 20 e poucos anos atrás, nós não tínhamos sequer eleição para a escolha de alguns representantes, nem presidente da República, nem governador de estado, nem uma parte do Senado, prefeito de capitais, de instâncias hidrotermais. A geração mais nova não se lembra disso, mas nós lembramos disso, que o prefeito de Goiânia antigamente era nomeado. Exato, biônico, já tivemos até prefeito biônico. Prefeito, governadores, senadores, né? Uma parte do Senado, pelo menos, nomeada pelo presidente da República, enfim. Depois o país vai crescendo, vai evoluindo, a democracia
vai se consolidando. E quando vê essa Constituição de 88, além de restabelecer a plenitude das eleições para todos os cargos do Poder Legislativo e Poder Executivo, de vereador a presidente da República, passando por deputados, enfim, governadores, instituiu mais 3 mecanismos, 3 institutos, que nós chamamos assim, de democracia direta, isto é, a tomada de decisão diretamente pelo povo, sem ser através de interpostas pessoas, sem ser através de representantes eleitos. Quais são esses 3 instrumentos? O poder que o povo tem de, sem passar, sem ter que esperar a iniciativa de um deputado ou de um vereador, o próprio povo apresentar projetos de leis para alterar as leis do país. Chamados projetos populares, como exatamente, ficha limpa. Exatamente. Né? Nós temos algumas boas iniciativas, tem outras que não derem nada, até porque tem muita fantasia também. Exato. E quando eu falo povo, não é o cidadão individualizado, é preciso um contingente significativo. São números, são percentuais, são frações de pessoas, grupos, hoje seria um pouco mais de 1 milhão de pessoas, para apresentar um projeto, iniciativa popular, um projeto de lei, de alteração da legislação brasileira, assim como tem da legislação estadual, da legislação também de cada município, é possível que o seu povo local possa dar o primeiro passo. Claro, apresenta o projeto, mas depois a aprovação vai depender exatamente dos nossos representantes eleitos, aqueles que já estão lá, os vereadores, os deputados, os senadores, enfim. E mais 2 mecanismos, 2 institutos, 2 instrumentos da chamada democracia direta são exatamente o plebiscito e o referendo. Nós já tivemos esses 2 instrumentos no país. O mais recente deles foi em 2004, se eu não me engano, 2005. 2000. Isso, nessa época do desarmamento. Exatamente. Nós tivemos ali o referendo do desarmamento. Por que referendo? Exato. Porque o Congresso Nacional aprovou uma lei proibindo uma série de coisas relacionadas à arma de fogo, proibindo compra, manuseio, transporte, guarda, enfim, proibindo praticamente tudo. Não só de fogo, desculpa, armamento em geral, até arma branca estava proibido também. E essa lei, depois de aprovada, depois de vigorando já, a lei já estava valendo no país, ela passou por uma consulta popular, um referendo, isto é, ser referendada, isto é, ser aprovada ou desaprovada pela população. Se essa consulta à população fosse feita antes da lei entrar em vigor, antes da aprovação da lei, antes da existência da lei, seria o plebiscito. Então, os 2 são consultas populares. O plebiscito é uma espécie, eu diria aqui, de um pedido de autorização. Seria como se dissesse, mais ou menos assim, vamos perguntar para a população o que a população está querendo agora exatamente. E se a população decide num sentido ou no outro, o Congresso tomaria esse caminho. Um exemplo recente que foi feito, houve no país um plebiscito, foi no final de 2011, a consulta aos paraenses acerca da criação, da divisão do estado do Pará para a criação do estado de Carajás e estado de Tapajós. Né? Essa situação é prevista na Constituição. A criação de estados, a fusão de 2 estados, a incorporação de um estado por outro estado, a mesma coisa no tocante aos municípios, a alteração de divisas de municípios, a agregação de municípios, a emancipação de distritos, que agora vai ser possível de novo. Tudo isto depende de uma consulta prévia, plebiscito. O plebiscito é uma consulta à população daquela região, o eleitorado daquela região. Ao passo que o referendo é uma consulta também, mas depois do ato já criado. Se, ao invés de plebiscito, se a Constituição previsse plebiscito para criar estados, ela previsse um referendo, por exemplo, o Pará, lá no Pará, teriam sido criados 2 estados, depois de criados, se perguntaria para o povo, concordaram com isso? Não, não concordamos, então volta a estaca zero. Só para ilustrar, para dar um exemplo, sobre a questão do desarmamento. Okay. Né? Ali houve um plebiscito, um referendo. O Congresso Nacional aprovou. Já existia, e o cidadão ia dizer só sim ou não. Ele não podia fazer mais nada. Mais nada. Só sim ou não. O sistema é binário. Exato. A resposta do cidadão... Ou eu sou contra ou eu sou a favor. Exato. Então, essa é uma questão onde o cidadão... E o povo disse não na época. O povo disse não queremos essa lei do jeito que está. Exato. Mas não se discutiu como seria essa lei. O povo só foi... a lei já existia. Mas assim, um aprimoramento, até mesmo uma forma de discutir. Só foi perguntado ao povo se ele queria ou não o desarmamento. O cidadão só tinha esse direito. Não tinha 3 vias, só tinha 2 vias. Ou era sim ou era não. Claro que sempre ficava a alternativa na urna eletrônica de votar em branco, não escolher nenhuma das 2 vias, ou eventualmente anular a sua opção também. Mas
em optando por um caminho, tinha que ser sim ou não. E é tão complexo, né, que até a gente se perde. Referendo ao plebiscito no desarmamento? No desarmamento foi referendo. Referendo porque já existia a lei. Então, o traço distintivo básico, mais primário, que separa, que diferencia esses dois institutos é o momento. Isso. O plebiscito é uma consulta que as autoridades brasileiras fariam ao povo antes de tomar uma decisão. A partir dessa consulta, se toma ou não se toma a decisão. Eu volto a explicar de novo aqui, vamos aproveitar o momento, que agora está se deflagrando de novo o processo para a criação de municípios, com a alteração da Constituição, na verdade, com a regulamentação da Constituição. Nós até debatemos esse assunto aqui num dos domingos dos nossos trabalhos aqui à noite. Os estados estão praticamente autorizados de novo a criar municípios. Vamos pegar um distrito daqui de Goiânia, o distrito Nova Fátima, por exemplo, aqui em Hidrolândia, o distrito perto de Lusiânia, que tem 50 mil habitantes. Hoje já tem 410 municípios quase que prontos para serem emancipados no Brasil todo. Isso. No Brasil, 410 distritos que poderiam ser, aspas, promovidos à condição de município. Mas isso depende de algumas providências. Primeiramente, é preciso consultar a população, consultar o eleitorado de cada lugar. Isto é, um plebiscito para ver se a população quer ou não quer que o distrito A, B, C ou D seja elevado à condição, seja emancipado à condição de município. Se disserem sim. Se disser não, está proibido. E se disser sim, está autorizado, não está determinado. Está autorizado a discutir como vai ser feito. Exatamente, está autorizado a correr, a andar o projeto de lei. É preciso que aí a Assembleia Legislativa aprove o projeto de lei, criando esse município, emancipando esse município, tirando ele de um município, dando vida própria para ele. E esse projeto de lei, como qualquer projeto de lei, está sujeito à sanção ou veto do Poder Executivo, governador. Enfim, o plebiscito, eu creio que nós vamos chegar nesse assunto aqui da Presidente da República. Sim. O plebiscito não é uma ordem para o Poder Legislativo fazer ou deixar de fazer. O plebiscito é uma autorização. O plebiscito negativo, a resposta negativa, proíbe. A resposta positiva autoriza, não manda, não determina. O erro da Presidente está em que ponto aí? Antes de eu falar da Presidente, deixa eu deixar bem claro para a população. Porque, nesse momento, até alguns juristas e políticos mesmo, alguns falam que o ideal não seria um plebiscito, que o ideal seria um referendo. Né? Se fosse um referendo, qual seria a situação? Voltando ao caso concreto que nós tivemos em 2004, que é a questão do desarmamento. Como já existia a lei, o Congresso Nacional, na sua competência, isto é, trabalhou, enfim, aprovou aquela lei, essa é a lei. Agora, no próximo passo, vamos perguntar à população brasileira o que a população acha dessa lei. A população quer essa lei? Sim. A população não quer essa lei? Não. Então, era o sim ou não. Na urna eletrônica só tinha esses dois caminhos, ou sim ou não. Né? Se a população dissesse sim, nós queremos a lei estava, já existia e continuava produzindo seus efeitos. Seria só homologada praticamente pela sociedade. Praticamente mais ou menos isso, uma linguagem popular. Mais ou menos isso, seria referendado, seria chancelado, seria aprovado, o povo seria, é isso mesmo que nós queremos. Nosso Brasil dependia dessa lei, a lei já existe. Mas se o povo dissesse, como disse, não queremos essa lei, então a lei perde a sua vigência. Ela é como se o povo estivesse revogando a lei, estivesse matando a lei. Agora, aplicando esses dois conceitos, digamos, essas duas explicações aqui na situação que se passa agora no momento, primeiramente eu entendo que a Presidente Dilma não foi muito feliz do ponto de vista jurídico, e eu acho que político mais desastroso ainda, quando ela propôs no começo da semana a realização de um plebiscito para falar sobre uma reforma ampla da Constituição, uma nova Constituição, uma nova Constituinte, ela falou. Exato. Ora, para fazer reforma da Constituição não precisa de plebiscito, nunca precisou. Um exemplo disso é que a nossa Constituição vai completar 25 anos em outubro próximo e nós já temos mais de 70, quase 80 emendas constitucionais, que são alterações, são reformas constitucionais que foram feitas. Né, os chamados PECs. As PECs que se transformam, as PECs, PEC é uma proposta, o P é uma proposta, P de proposta. Se a PEC, se a proposta for aprovada, ela vira uma, desculpa, eu diria aqui uma brincadeirinha, ela vira uma EC, uma emenda constitucional, uma EC, uma emenda constitucional. Então, das centenas ou sei lá quantas propostas existem tramitando, das mais doidas às mais sensatas,
entre elas, por exemplo, entre propostas de todas as naturezas, PEC 37, PEC 29, PEC isso, PEC aquilo, das diversas PECs, 33, das diversas PECs, ao longo desses 20 e poucos anos, 25 anos de Constituição, 70 e poucas se transformaram em ECs, em emendas constitucionais. Ou seja, nós nunca precisamos de emenda constitucional, melhor dizendo, de plebiscito para fazer reforma constitucional.